Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o período da Quaresma nos incentiva a nos envolvermos com a vida transformada. E o texto sobre o qual queremos meditar fala desta vida transformada, conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 11, que eu passo a ler agora. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que você pode ver? Perguntaram. E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Até aqui o nosso texto. Jesus ia caminhando com seus discípulos quando viu entre a multidão um cego. E ao verem, os discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? No tempo de Jesus, meu amigo e minha amiga, as pessoas viam uma doença ou deficiência física como sendo uma maldição de Deus por causa dos pecados daquela pessoa. Esta mesma mentalidade, lamentavelmente, ainda existe hoje em dia. Quantas vezes ouvimos que alguém está doente por causa dos pecados que cometeu? Isso mostra que é mais fácil culpar as pessoas dizendo que a doença é um castigo de Deus do que querer ver que a maioria das doenças é resultado de uma política de saúde precária e descompromissada com a vida. É mais fácil culpar alguém do que procurar o verdadeiro vilão de tantos sofrimentos que existem hoje em dia. Ouvindo a pergunta dos discípulos, Jesus dá uma resposta contundente. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele, desconstruindo assim a lógica de ver na doença um castigo de Deus. Jesus ensina, com a sua resposta, a olhar para as pessoas com os olhos da misericórdia,
e não com os olhos do julgamento. Aquilo que para as pessoas é sinal de castigo e ausência de Deus, vai tornar-se para Jesus sinal da presença libertadora de Deus. Curado e deixando Jesus agir em sua vida, o poder de Deus se manifesta no homem cego. Agora, ele não precisa mais mendigar pela vida, porque a recebeu de graça como manifestação do poder de Deus em sua vida. Com isso, Jesus nos mostra que ninguém escapa aos seus olhos misericordiosos, que todas as pessoas têm direito a uma vida digna, que ninguém é castigado, mas liberto de seus sofrimentos, que ele veio para que todas as pessoas tenham uma vida plena. Ao manifestar o poder de Deus, Jesus questiona o nosso modo de pensar e de agir, libertando-nos de falsos conceitos e atitudes que levam pessoas a sofrerem. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. E a nossa tarefa é deixá-lo agir em nós para curar as nossas doenças. E assim, meu amigo e minha amiga, como Jesus, como a luz do mundo, curou o cego, ele quer curar a nossa cegueira, que não nos deixa partilhar o amor e a solidariedade, que nos leva a nos isolarmos das outras pessoas. Ele quer curar a cegueira da ganância, do egoísmo, do desrespeito e da indiferença. Curar a cegueira que nos impede de ver a falta de compromisso para com a vida das pessoas. A cegueira que condena e julga as pessoas. Curar a cegueira que nos leva a defendermos injustiças e barbaridades cometidas aos irmãos e irmãs. Curar a cegueira que classifica as pessoas em impuras e puras. Jesus quer nos curar da cegueira que faz de nós pessoas autossuficientes, achando que não precisamos de ajuda de ninguém, nem mesmo de Deus, que nos leva a correr atrás de prestígio e glamour. Curar da cegueira que nos faz pequenos deuses. E assim, amigo e amiga, como o cego confessou que foi curado por Jesus, nós também precisamos aprender a dar testemunho sobre aquilo que Jesus faz em nossa vida, para abandonarmos assim a mentalidade de achar que tudo é esforço de nossa inteligência ou poder. Testemunhando que Jesus age em nós, estaremos deixando Deus ser aquilo que Ele quer ser, o Criador e doador de nossa vida. E assim, como os vizinhos viram o cego totalmente transformado, com uma nova vida, assim nós precisamos ser vistos. Uma nova pessoa transformada e pronta a seguir, para seguir confessando e testemunhando que Jesus é a nossa luz, que nos liberta diariamente de nossas doenças, que nos fazem sofrer e que fazem os outros sofrerem também. Isso,
caro amigo e amiga, não significa que vamos atingir a perfeição. Não. Mas o importante é assumirmos um novo propósito de vida, uma nova conduta e forma de agir, de pensar e de falar. Estaremos deixando a luz de Cristo brilhar em nós e por meio de nós, quando crermos contra todas as aparências e adversidades, quando confiamos que Deus está conosco e nos vê, mesmo estando numa situação sombria. E podemos ter certeza de uma coisa: Deus opera a cura em nós, quando nos sentirmos tocados pelos sofrimentos dos outros, quando olharmos para as pessoas com os olhos de Jesus Cristo, que vem ao encontro das pessoas para tirar delas aquilo que as faz sofrer. Quando trouxermos estes sofrimentos diante de Deus em oração e nos solidarizarmos com o sofrimento de nossos irmãos. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Compartilhe com alguém. Vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, se inscreva e deixa lá o seu comentário. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.